(2022) é um marco histórico. A partir de agora, o Poder Judiciário do Pará entra em uma nova era. Somos hoje 100% digital. Ter participado de um projeto de tamanha envergadura. É uma história de sucesso. O tão sonhado 100% digital que agora está ocorrendo. De ter participado desse momento histórico. A conclusão dos trabalhos que nortearam uma das diretrizes mais importantes do Plano de Gestão do biênio 2021-2023 representa um marco para o Poder Judiciário do Estado do Pará, resultando na digitalização e migração de todos os processos físicos ao sistema do processo judicial eletrônico nas unidades judiciárias de primeiro e segundo graus. Sinto-me lisonjeada em estar presidente do Poder Judiciário do Estado do Pará quando da conclusão deste trabalho. Acredito que no futuro bem próximo, os atuais e futuros magistrados, magistradas, servidores, servidoras, advogados, advogadas e demais operadores do direito olharão para trás e reconhecerão a atuação deste Poder Judiciário em favor da celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Dentre as ações executadas no macro desafio Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, integrantes do Plano de Gestão 2021-2023, sem dúvida, merece destaque a implementação do juízo 100% digital no Poder Judiciário paraense, por meio da digitalização e virtualização de processos físicos para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE, demonstrando o alinhamento do nosso tribunal ao Programa 4.0 do CNJ no que se refere à justiça digital, que inclui também a inteligência artificial por meio da criação dos robôs Migrador e Índio. O sistema de digitalização e virtualização foi ampliado com novas centrais em 2021, o que possibilitou a transformação digital do Poder Judiciário do Pará. No início de 2021, foi instalada a central do Fórum Civil e a central do Criminal. Ao total, 8 centrais, que a desembargadora Célia confiou a minha pessoa para fazer essa coordenação. As centrais tiveram importante papel na digitalização e virtualização de processos físicos ao sistema do processo judicial eletrônico. Os trabalhos começavam na higienização dos processos físicos, depois eram encaminhados para a digitalização. Em seguida, os arquivos eram conferidos. Após esta fase, os processos digitalizados eram encaminhados ao robô migrador 4.0. Com o conhecimento dos servidores da Secretaria de Informática, o Poder Judiciário criou soluções estratégicas para a digitalização, como o robô migrador 4.0 e a Índia. Então essas são as 3 grandes fases: a digitalização em si, a indexação e a virtualização do processo. E a desembargadora Célia perguntou como é que poderíamos, a Secretaria de Informática, auxiliar nesse processo, já que onde das 3 fases o maior gargalo eram nas 2 últimas, tanto na indexação quanto na virtualização, que era transferir esse processo para dentro do PJE. Então resolvemos atacar primeiramente a 3ª fase, que era de transformar esse processo que veio da indexação e transportá-lo para dentro do sistema judicial PJE. E aí a nossa secretaria, em 3 meses, logo no gestão, por volta de abril para maio, nós entregamos nossa primeira aplicação, que é o nosso querido robô migrador, que pegava todo esse processo que foi indexado na fase anterior e automaticamente ele pegava esse processo e transportava para o PJE, assinava com a assinatura do certificado digital da instituição que estava assinando o robô estava assinando aqueles autos, atestando e certificando de que a migração ocorreu com sucesso. E isso ajudou muito, porque o robô ele trabalha 24 horas por dia, não tem intervalo, 7 dias por semana. E isso foi o primeiro grande passo para a gente alcançar
o planejamento inicial. Bem, mas faltava ainda a indexação. E para a indexação é um trabalho um pouco mais complexo. Por quê? Porque exigia conhecimento. Não era um simples robô ou um processo mecanizado que pegava aquele processo bruto e dividia em partes. Esse novo sistema ele tinha que ser capaz de ler esses documentos brutos e ele entender que aquele item se tratava de uma petição inicial, aonde começava a petição inicial e aonde terminava, e separá-la. Esse foi o nosso primeiro desafio em inteligência artificial dentro do Tribunal do Estado do Pará. Então, uma ferramenta que a gente começou a desenvolver, utilizando as técnicas de inteligência artificial, e agora em 2022 conseguimos entregar, e é o nosso primeiro sistema, se chama Índia, é o nosso segundo robô agora com inteligência, que consegue ler esse processo bruto, que veio da primeira fase, e separar em partes para entregar para o nosso robô migrador concluir o processo de virtualização. Então, com essas duas grandes ferramentas, a gente pôde contribuir junto às outras áreas para que a gente pudesse alcançar o tão sonhado 100% digital que agora está ocorrendo. E o DPGE iniciou o trabalho desde a formalização dessa ideia, dessa ação no plano de gestão da desembargadora, articulando com todas as áreas, com quem seriam os participantes, quem seriam os coordenadores. Tá? Depois participou no desenvolvimento de ferramentas de monitoramento, de acompanhamento dos trabalhos, de transparência de todo esse trabalho, tanto para a autogestão quanto para as próprias unidades judiciárias poderem acompanhar o seu trabalho, mas também para a sociedade como um todo, para o próprio CNJ. Importantes parcerias com instituições públicas e privadas foram fundamentais para a implantação e conclusão de uma das principais diretrizes da gestão do biênio 2021-2023. Importante que se diga que essa marca histórica só foi possível com o engajamento e a contribuição de cada magistrado, magistrada, servidor, servidora, terceirizado, terceirizada, colaborador, colaboradora e parceiros públicos e privados do Poder Judiciário, sem custo adicional aos cofres públicos, gerando melhorias de condições de trabalho e transparência na tramitação processual. Nossa gratidão a todos que participaram desse projeto, realizado por muitas mãos e resultado de um trabalho de equipe, capitaneado pela desembargadora Célia Regina, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que doravante coloca o Poder Judiciário paraense em destaque por possibilitar um novo modelo de gestão com foco na facilitação do acesso à justiça e na eficiência e agilidade na prestação jurisdicional. Parabéns ao Poder Judiciário do Estado do Pará. Hoje, o Poder Judiciário do Estado do Pará é um poder 100% virtualizado. É o momento de nós agradecermos de todo o coração e com todo o carinho a todo aquele que participou de forma efetiva na conquista desse objetivo por parte da instituição Poder Judiciário do Estado do Pará. Agradecer a todos os magistrados que colaboraram em sua unidade judiciária e apoiaram o projeto de forma decisiva. Agradecer aos servidores que efetivaram a política de digitalização em cada unidade judiciária desse estado. Agradecer às centrais de digitalização do Estado do Pará, que, com sua atividade especializada, aceleraram a política de digitalização do Estado do Pará. Agradecer a todos os parceiros, foram 45 parcerias celebradas no Estado do Pará, diversos servidores cedidos, diversos equipamentos cedidos por parte dessas instituições, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil e diversas prefeituras, também a Procuradoria-Geral do Estado, que contribuíram de forma muito decisiva para que nós chegássemos à conquista do nosso objetivo no menor espaço de tempo possível. Agradecer também a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que contribuiu tanto materialmente como psicologicamente com a conquista do nosso objetivo. Agradecer também a todos aqueles que deram pontapé anterior
que nos antecederam na política de digitalização e migração do Estado do Pará e também colaboraram com a conquista desse objetivo. O processo de digitalização do Poder Judiciário do Pará começou em 2017. Entre 2021 e 2022, mais de 618 mil processos foram digitalizados. O selo 100% PJE foi concedido a mais de 300 unidades judiciárias, de primeiro e segundo graus. Nossas ferramentas também propiciaram a certificação das unidades que conseguiu alcançar os 100% de processos digitalizados, porque isso foi uma forma de reconhecimento do trabalho árduo desenvolvido por essas unidades. A digitalização de processos promoveu a reorganização das unidades judiciárias. Espaços de trabalho foram totalmente readequados. Houve redução de custos com instalações físicas para acautelamento e arquivamento de autos, o que contribui com o meio ambiente. Com isso, temos também o cuidado com a saúde de todo o corpo funcional do judiciário. Todo esse trabalho torna mais eficiente a prestação jurisdicional, com a otimização da tramitação e celeridade processual. Você vê que o ambiente é totalmente diferente, que as pessoas têm prazer de trabalhar, que não tem aquela angústia do papel, né? Aquela pressão que o volume, aqueles processos empelhados dão para você. Não, você tem um outro tipo agora de forma de trabalhar, que você também tem que cuidar, que é o PJE. Para esta nova era, foi importante a dedicação e o empenho de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, terceirizados e terceirizadas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras. O Poder Judiciário do Pará agradece a cada um de vocês. E eu parabenizo muito a minha equipe. Eu tive uma equipe que conseguiu transformar isso, porque assim, a atuação das centrais ela não foi de 100%, ela foi de 50%. Porque sempre quando a gente vê os dados, quando a gente olha o número de migrações feitas, a central ela sempre fica com um percentual entre 47%, 50%, 48% de tudo que era migrado ao mês. Tá? Então, é sempre 50-50. As unidades também tiveram um esforço fantástico. Foram várias ações que foram feitas, foram pensadas, parcerias público-privado, com prefeituras, OAB, que sensibilizaram e viram a importância do projeto de você transformar o tribunal, essa transformação digital que todo mundo quer, que todo mundo anseia, que torna mais presente, mais perto a prestação jurisdicional da sociedade. A completude do projeto de tornar o Poder Judiciário paraense 100% virtualizado trouxe uma série de benefícios para toda a sociedade. Somente o fato de qualquer cidadão conseguir ingressar ou acessar no Poder Judiciário do Estado do Pará de forma eletrônica de qualquer lugar do mundo é um exemplo claro de efetivação da prestação jurisdicional. Mas não só. Hoje também há a possibilidade de se agregar às rotinas de trabalho novas ferramentas tecnológicas, o que causa maior celeridade e mais ainda efetividade à prestação jurisdicional. A qualidade de vida também de servidores e magistrados também é afetada positivamente com o processo judicial eletrônico. Isso porque há de forma efetiva a possibilidade de se trabalhar de forma remota com o processo judicial eletrônico. Foram dezenas de unidades judiciárias que receberam o auxílio da nossa equipe, preparando planos de ações, né, para que esse trabalho da digitalização pudesse ser desenvolvido junto com a produtividade, ou sem deixar de lado a produtividade, né, o desempenho das outras atribuições de uma unidade judiciária. Então nós trabalhamos nisso, a nossa equipe desenvolvia planos de ação para as unidades, para que elas pudessem não apenas digitalizar, né, parar os trabalhos para digitalizar, mas também que cuidasse da produtividade, porque é uma forma de dar a resposta que o jurisdicionado merece. E, além disso, ao longo do trabalho também a nossa equipe atuou no suporte quanto a pequenos ajustes de movimentação, orientação para as unidades,
Então, todo esse trabalho de digitalização ensejou algumas alterações na forma de tramitação de alguns processos, no próprio cadastramento do processo, e a gente precisou atuar nesses ajustes. Esses dois grandes movimentos, tanto de ampliação dos links de comunicação, como a renovação do parque total, hoje funciona renovado mais de 6.000 computadores, são equipamentos muito bons, em que a gente está sendo referência para outros tribunais que almejam alcançar essa mobilidade, porque é uma decisão de gestão que não é fácil. Tivemos o apoio da nossa presidente, a desembargadora Célia Regina, e estamos concluindo agora em setembro, se Deus quiser, e a gente vai ter tanto um parque renovado como um link de comunicação melhor para poder entrarmos nessa nova era da Justiça 4.0. A grandeza desse projeto pode ser mensurada da seguinte forma: desde a criação do Poder Judiciário do Estado do Pará até o ano de 2022, o Poder Judiciário do Estado do Pará foi constituído os seus processos através do papel. No ano de 2022, o papel deixará de existir. Isso é um marco histórico. A significância de participar deste marco histórico, ela é muito grande dentro de mim. Isso porque é um pedacinho da minha doação que os meus filhos poderão ter como um legado que o pai participou de algo em prol da sociedade. E isso me traz uma razão de viver e de força para sempre eu continuar. Então, meu muito obrigado ao Poder Judiciário do Estado do Pará por eu ter participado deste marco histórico. E o apoio da presidente, da desembargadora Célia, foi fundamental para que a gente conseguisse, não só dela, né, mas de toda a equipe dos secretários, que aquilo como objetivo estratégico do tribunal, tivemos amparo de todos, sem exceção. E nesse momento eu gostaria muito de parabenizar os magistrados e servidores que participaram, que toparam também esse desafio, né, no trabalho mais difícil desenvolvido lá na ponta. Não tem satisfação maior do que a gente botar o tribunal como um dos tribunais 100% digitais. Foi um trabalho árduo, sem dúvida, mas extremamente gratificante, que contou com o engajamento de todo o corpo funcional, que hoje comemora a elevação do Tribunal de Justiça do Pará à categoria de 100% digital. E é um imenso privilégio poder ter contribuído para a realização desse projeto. É um privilégio viver esse momento histórico, de um dos mais significativo evento que assinala esse processo de transformação digital do Poder Judiciário do Pará, que é justamente a digitalização e virtualização de 100% do seu acervo de processos judiciais. Esse evento ele terá desdobramentos que vão se irradiar por todas as áreas, sejam das atividades finalísticas, das áreas de apoio, e no caso particular da Secretaria de Planejamento, permitirá que nós adotemos soluções mais avançadas de alguns dos nossos processos de trabalho, especialmente no que se refere à geração automatizada de custas judiciais e todo o seu ciclo, até o pagamento ou mesmo o processo de cobrança, no caso daquelas obrigações inadimplidas. Como eu disse, uma etapa importantíssima, a partir da qual nós precisaremos adequar as nossas rotinas de trabalho, que até então são moldadas num sistema analógico e manual de trabalho e passarão a ser adaptadas a um modelo digital. A importância é toda, na verdade, porque o que acontece? É uma demonstração de que o tribunal mergulhou de vez numa nova era. Uma era onde não tem mais volta, não tem mais como voltar atrás. E tem tudo a ver com as normas mais modernas da atividade de auditoria, as normas internacionais, as normas nacionais. Inclusive, a resolução do CNJ número 309, que é a resolução que trata da atividade de auditoria, ela afirma expressamente que as unidades de auditoria elas devem utilizar todos os recursos tecnológicos possíveis visando eliminar a impressão de documentos e o trâmite de papéis. E o nosso Estatuto da Justiça Interna aqui do Poder Judiciário do Pará, que foi aprovado recentemente, agora no final de agosto, ele traz a mesma disposição. Então essa questão da digitalização é importantíssima e tem tudo a ver com esse direcionamento que as normas vanguardistas de auditoria estão dando para a nossa atividade. A digitalização dos processos físicos vivos do Tribunal de Justiça foi extraordinariamente benéfica para a qualidade de vida dos servidores e dos usuários em geral. Por quê? A gente conseguiu derrubar muros, divisórias que eram as estantes
com muitos processos, né? E com a eliminação dessas estantes, melhorou a ambiência dos setores. A gente pôde acrescentar mais postos de trabalho, a refrigeração dos ambientes ficou melhor porque a gente eliminou as barreiras, né? A melhoria maior que a gente sentiu foi a liberação de espaço físico. Isso ampliou, isso inclusive psicologicamente para o servidor, para o usuário, tornou os ambientes mais clean, vamos dizer assim. Inclusive em arquitetura a gente chama espaços abertos em ambientes laborais, a gente chama de open space. Então muitas secretarias, principalmente as cíveis, elas passaram a ter uma filosofia de open space, que é aquele ambiente laboral sem barreiras, sem muros, sem divisórias, sem estantes, o que é muito bom, muito agradável, porque você olha todas as paredes, você enxerga do final da sala até o início da porta, e isso em arquitetura, em ambiência, é muito positivo. Mas eu trago aqui um ponto que para nós é muito relevante, sobretudo porque o tribunal vem avançando na questão da gestão ambiental, essa responsabilidade. Nós vamos reduzir substancialmente a aquisição de material de expediente, materiais de insumo, tudo isso em decorrência da digitalização. E isso gera, além de uma economia financeira, o que para nós é extremamente positivo, mas também isso impacta muito positivamente na gestão ambiental. A gestão documental, ela é impactada de uma maneira muito positiva com a digitalização. Primeiro, nós não vamos demandar novos espaços, então isso evita nova construção, novas locações. O que a gente tem que fazer hoje é entender que a digitalização, ela representa um marco físico e temporal na questão da gestão documental. Nós temos um acervo de mais de 3 milhões de processos. Então hoje o nosso foco se volta para a eliminação desses processos do nosso acervo e obviamente a gestão desse acervo. E isso gera uma economia, obviamente, você não tem novas contratações, e também, mais uma vez, volto a falar e reforçar a questão do quanto positivamente isso traz para o meio ambiente. O processo de digitalização, ele já demandou, no primeiro momento, um olhar diferenciado para algumas contratações. E aqui eu vou destacar a contratação na área de correspondência e de malote. O volume diminuiu significativamente. Então, nós já conseguimos fazer uma redução nesse contrato e adequando ele a essa nova realidade do Poder Judiciário. Trago também um destaque aqui a área de contratos de apoio. O processo de digitalização também demanda de nós um novo posicionamento, um novo modus operandi, e isso trouxe reflexos nessa área de apoio, tendo a Secretaria de Administração a necessidade de promover, de acompanhar esse ritmo, de acompanhar esse novo modelo de negócio. Então, também na área de apoio, nós conseguimos promover um ajuste, migrando ali direcionamento de uma maneira mais assertiva à força de trabalho. O dia de hoje é um marco histórico para o Poder Judiciário paraense, com a conclusão da digitalização de todo o acervo físico para o processo judicial eletrônico. Com isso, as secretarias de órgãos judiciais, unidades judiciárias, terão seus espaços físicos redimensionados para ter um novo tipo de trabalho, um novo tipo de entrega. Um exemplo é o balcão virtual, que hoje o advogado, de onde quer que ele esteja, ele consegue acessar informações sobre o andamento do seu processo sem ter que sair da sua casa, do seu escritório, da sua cidade, do seu país. Então você encurta distâncias geográficas e facilita o acesso ao judiciário, trazendo também mais celeridade à tramitação processual tão buscada pelo jurisdicionado paraense. Você modifica a dinâmica de trabalho, a título de exemplo, as UPJs já instaladas e outras que ainda virão, pois o seu modo de trabalho, a metodologia de trabalho se encaixa perfeitamente com o processo judicial eletrônico. Parabenizar a desembargadora Célia Regina por esse feito histórico, por ter encarado esse árdua tarefa, árduo desafio e concluído com louvor no dia de hoje, e marca para sempre o seu nome na história do judiciário paraense. Falar do projeto de digitalização e virtualização dos processos no Poder Judiciário do Estado do Pará me remete ao
início da ideia da desembargadora Célia quando eleita presidente, e a primeira coisa que ela pensou e externou foi transformar o Poder Judiciário do Estado do Pará em 100% PJE. E assim que ela assumiu a presidência, chamou a equipe e colocou o projeto na mesa. Num primeiro momento, o primeiro impacto, a primeira resposta foi de que ela precisaria de 30 anos para digitalizar o nosso acervo. E também o Poder Judiciário precisaria dispor de um valor para isso. Mas ela, impactada com aquela primeira resposta, não desistiu e chamou a equipe e também servidores e magistrados do Poder Judiciário, e trabalhando no corpo a corpo, dia e noite, pedindo ajuda, pedindo apoio, mostrando o quanto isso seria melhor para o Poder Judiciário, melhor para o servidor, melhor para o magistrado, melhor para o jurisdicionado. Ela foi conscientizando e foi trabalhando aos poucos e conseguiu executar o projeto junto com toda a equipe, com todos que compõem o Poder Judiciário, não em 30 anos, como foi colocado, mas em 1 ano e meio. E hoje está aqui fazendo esse relato, só me remete a 2 sentimentos, de orgulho de ser parte disso, de fazer parte disso, de ser servidora do Poder Judiciário, e gratidão pela desembargadora Célia ter me permitido participar da equipe, estar dentro do projeto, acompanhar dias e noites de trabalho para hoje a gente poder dizer com muita alegria que o Poder Judiciário do Estado do Pará é 100% PJE. Como falamos do fim do papel no âmbito judiciário, à comunicação cabe o registro digital do fato, para conhecimento do público interno e externo. Quem realizou, onde, quando, como e por que realizou. E a narrativa de algo histórico passa também a integrar a história profissional de cada um de nós. A digitalização, em breves palavras, nós podemos concluir que ela nos colocou em outro patamar, numa outra fase. Superamos velhas dificuldades, mas agora temos novos desafios pela frente. Na verdade, a digitalização é uma condição para que nós possamos repensar o judiciário para esse futuro dentro da sociedade de informação que nós nos encontramos. Pontualmente, a gente já pode destacar a possibilidade hoje de fazer teletrabalhos. Também, na coordenadoria de precatório especificamente, foi a oportunidade de limparmos os armários. Parecida a Meta 2, nós vimos cada processo, arquivamos o necessário, deixamos aqueles que precisam de uma análise melhor para que a gente possa realmente analisar com calma. Então tomamos pé da situação na coordenadoria de precatórios. E por fim, ela já nos possibilitou a emissão de relatórios que nos auxiliam na transparência e acesso das partes advogados. Hoje, por exemplo, a ordem cronológica é retirada diretamente do PJE, antigamente fazíamos manualmente. E também a mudança da lista, à medida que a gente paga, que a lista vai se movimentando, o credor sabe isso automaticamente, né? Então a cada dia é atualizado, então o credor entra hoje e está numa posição, amanhã ele pode já estar em outra posição. Isso permite uma transparência, confiabilidade no trabalho judiciário. Sobre esse marco que nós alcançamos, que é os 100% de processos eletrônicos do Tribunal de Justiça, eu queria lembrar que isso é um sonho antigo de servidores e de profissionais de tecnologia como eu, que a gente tem certeza que traz um ganho imenso para o jurisdicionado. Um processo eletrônico tem média de vida 7 anos menor do que um processo físico, então vai trazer celeridade e benefício, vai auxiliar a justiça a cumprir o seu papel, que é apaziguar os conflitos dentro da sociedade. E eu fico muito feliz e queria pontuar que ter feito parte da equipe de tecnologia responsável pela criação, né, dos mecanismos que possibilitaram
a migração em grande escala, como foi feito, é um orgulho muito grande. É lógico que sem apoio da alta gestão, sem apoio das pessoas que de fato migraram, a gente não chegaria lá, mas também se nós não tivéssemos as ferramentas adequadas, também não chegaríamos, e nós conseguimos, né, ter sucesso no desenvolvimento dessa ferramenta específica de migração que nos possibilitou hoje ser 100% digital. Então é isso, muito feliz e muito bom ter participado de tudo isso. Somos hoje 100% digital e isso me orgulha, me alegra e me motiva a fazer cada vez mais, seja como gestora, seja como julgadora, a melhor entrega da efetiva prestação dos serviços à sociedade.